O caminho da lei, o caminho da fé. Esse é o título da lição número 7. Estou aqui na igreja da Asa Norte, em Brasília, para gravar este esboço que vai falar sobre as funções da lei. Paulo vai responder no capítulo 3, dos versos 15 até o verso 25, essa pergunta: qual é a função da lei? Aqui em minhas mãos eu tenho um manual da Microsoft para seguir passo a passo todo o programa de Office Outlook. E este programa, para desenvolvê-lo, precisa de orientações, uma guia para saber como poder usar esse programa. Na Bíblia nós encontramos uma guia especial para poder orientar nossos passos nos caminhos de Deus. Mas qual é a função da lei para esses passos? Nós vamos estudar dois assuntos na lição desta semana. Em primeiro lugar, nós vamos estudar acerca da razão da existência da lei. E, em segundo lugar, vamos falar sobre o aio, aquele verso 23 que fala sobre o aio. Agora, Paulo inicia todo este raciocínio fazendo duas perguntas. A primeira pergunta está no verso 19, capítulo 3, verso 19, e ele diz o seguinte nesse lugar: qual é a razão de ser da lei? E ele faz outra pergunta mais. No verso 21, diz: a lei é contrária às promessas de Deus? Parece que esta primeira pergunta, que diz qual é a razão da lei, parece que Paulo coloca na boca dos judaizantes uma resposta rápida, como dizendo: tenho falado tanto da fé, então sobrou algo para a lei? E provavelmente os judaizantes responderiam: então a lei não serve para nada. E o que Paulo está dizendo não é isso. Paulo está apenas definindo o papel da lei e da fé em forma clara. E os judaizantes acusavam a Paulo de poder estar contra a lei. Se vocês veem Atos capítulo 21, verso 28, a Bíblia diz que Paulo era acusado de ensinar contra a lei. Isso era totalmente falso, porque jamais Paulo falaria uma coisa se ele falou. Vocês viram a semana passada, um mandamento santo, justo e bom, e não é descartado pela fé. Agora, um assunto fundamental é seguir a sequência. Por quê e como que Paulo raciocina uma resposta para isto? A primeira resposta no contexto desse passagem está em Romanos capítulo 7 e verso 7, quando diz Paulo: por meio da lei é o conhecimento do pecado. Se não fosse pela lei, nós não saberíamos que adulterar, que roubar, que cometer todos aqueles atos pecaminosos. Agora, Romanos 4,15 amplia um pouco mais essa visão da razão da existência da lei. Diz a Bíblia: a lei suscita ira, mas onde não há lei, diz, também não há transgressão. Paulo aclara muito bem esses dois termos: transgressão, que vem do verbo grego parábasis, e aquele término pecado ele usa hamartia. E quando fala de transgressão, ele está diferenciando de pecado. Por quê? Porque pecado é uma pessoa, para ele, que comete erros, mas não sabe que há uma lei que está sendo infringida. Agora, transgressão é diferente, porque ele sabe que existe uma lei e ele, a si mesmo, ele transgrede a lei. Por isso é que, para Paulo, esse problema da transgressão era mais terrível, porque agora vocês conhecem e estão embaixo da lei, estão acusados, e assim vocês mesmos continuam pecando. Então, por isso ele aponta para o descendente, que Jesus, no capítulo 3, verso 19, como a única solução para esse problema da transgressão. E aqui, nesse ponto, Paulo une o propósito da lei com a função de Cristo. Há um complemento perfeito, a necessidade e a solução do problema. Agora, a segunda pergunta que Paulo fez, lembra? A lei é contrária às promessas de Deus. Isso no capítulo 3, verso 21. E Paulo responde: de modo nenhum. Não é contrária, não a substitui.
não é tampouco concorrente. Ele diz, tem funções diferentes, complementares. A lei simboliza ou sinaliza o pecado e a promessa provê solução ao problema do pecado. Isto nós temos enfatizado já bastante nesse trimestre. Agora, uma verdade muito clara. E a verdade está em Gálatas 3:23. Pecado sempre foi carcereiro, foi um carcereiro. E Cristo sempre foi que nos liberta. A cárcere nos acusa e nos condena. A lei nos torna presos e nos condena. E Cristo nos liberta. Essa é a grande verdade. Agora, qual é a função na lei dessa famosa palavra aio? Ser aio. Nós encontramos isso no verso 23, quando fala da aparição do aio. Como que aparece o aio, aparece a lei. Mas também está falando aqui que aparece a fé. E a fé não é apenas uma crença. Aqui ele está falando de Jesus. A aparição de Jesus significa que a aparição de Jesus revelou finalmente a fé que salva. Não é apenas a fé, é a salvação de Jesus através da fé. Agora, essa palavra aio, do verso 24, que significa uma pessoa que guia, que orienta, uma pessoa que cuidava na cultura greco-romana de crianças de 6 a 16 anos, mas a função dele especificamente era vigiar a conduta externa, era cuidar que não aconteça nada, era que esteja alimentado, enfim. Mas há 3 funções específicas do aio que está aqui representada na palavra de Deus. Em primeiro lugar, aponta o pecado. Você está mal aqui, você está mal aqui. Em segundo lugar, dá instruções. O aio dava instruções, faça assim, faça assim. E finalmente, aponta ou conduz a Cristo, como disse Paulo, para ser justificados pela fé. É decir, a solução do problema não estava no aio, estava em Jesus, que era o único remédio, solução para os problemas do pecado. Eu gostaria de terminar com apenas uma aplicação. Aquele verso de Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa corrupção já vinha de antes, inclusive da vida de Jesus. Apesar que haviam leis, eles pecavam ou cometiam erros sabendo que estavam errados. Então isso se torna rebelião para Deus. E a única forma como poder mover este problema era a vinda do Messias, a vinda do descendente que abençoaria o problema do pecado. Então, por isso é que não adianta nós justificar. Paulo é contra aqueles soberbos, orgulhosos, que querem se justificar e dizer que são melhores que outros. Não, todos são corruptos, todos nasceram mal, todos caíram em pecado, todos precisam da salvação em Jesus. A única coisa que eu gostaria de terminar agora na criatividade: quantas vezes nós temos debilidades com certos mandamentos de Deus? O problema não são os mandamentos, somos nós, nosso coração corrompido que não quer se alinhar com os mandamentos de Deus, mas nunca conseguiremos se não é que Jesus em nós faria esse trabalho. Por isso ele faz uma troca: eu vou colocar os mandamentos em teu coração. Ele não disse apenas em tuas mãos, em teu coração, para que esse coração de carne que eu te vou dar possa ser feliz em guardar os mandamentos espirituais que são de Deus. Nenhuma natureza carnal obedecerá jamais os mandamentos espirituais. Tem que ser um coração espiritual guardando os mandamentos de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que têm lutas. Intervém nas vidas deles para que cada dia possam submeter suas vidas a Ti e ter vitória em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez
E lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.